Eu me chamo Charles Brasil e eu vou falar do artigo intitulado Luto e Perdas Repentinas, Contribuições da Terapia Cognitivo-Comportamental, da autora Elizabeth Kubler, no ano de 2011. A autora apresenta 5 etapas nesse artigo, que evidenciam as etapas em relação às suas perdas repentinas e aos seus lutos. Nós estamos passando por um momento difícil. É importante a gente compreender essas 5 etapas. E compreendendo essas etapas, nós vamos entender por que as pessoas não mudam de comportamento, e isso vai ajudar você a trabalhar essa realidade com a sua família, com as pessoas que você mais ama e que você tem contato. Portanto, compreender essas etapas ela é fundamental para você se relacionar nesse momento de crise com as pessoas que podem não estar no mesmo nível de compreensão que você. Não tem a sua vivência, a sua realidade e compreende a realidade dos fatos de maneira diferenciada. A primeira etapa é a etapa da negação. A pessoa passa a negar. Ela não aceita a realidade de forma nenhuma. Sabe aquela pessoa que tira onda, brincadeiras, dizendo que isso não existe, que isso é uma invenção, e ela procura vários argumentos para negar a realidade. Essa é a primeira etapa. A pessoa nega a realidade. Isso aconteceu em todos os lugares do mundo e está acontecendo aqui em Rio Branco. A segunda etapa é a etapa da raiva. A etapa da raiva. O que é a etapa da raiva? As pessoas elas se revoltam com quem está dando ordens para ela, tentando mudar o comportamento dela. E a primeira expressão ou as expressões mais comuns nesse momento é dizer assim. Essa pessoa diz assim: você está louco, eu vou continuar a minha vida normalmente. Se Deus quiser, isso não vai acontecer, né? Você precisa se readaptar. E aí a pessoa entende que você está indo longe demais e, portanto, ela se revolta. A terceira etapa é a etapa da barganha. É o momento em que a pessoa se boicota. Ela tenta negociar ou adiar o que ela tem que fazer. Ela faz, na verdade, acordos e promessas direcionadas a Deus. Ela delega o poder a Deus ou a alguma divindade, colocando a responsabilidade na conta dessa divindade. Veja que ela barganha, ela se boicota. A quarta etapa é a etapa da depressão. A etapa da depressão ela se divide em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa da depressão preparatória. Nessa etapa é a etapa que a pessoa está mais próxima da última etapa. Ela já está mais quieta, ela vai passar a chorar, ela já vai passar a pensar o que está acontecendo, a repensar a sua vida. Então, nessa etapa preparatória, é a etapa em que a pessoa vai chorar. E se quiser chorar, chore, não tem problema. Mas depois enxugue as lágrimas e siga em frente. A outra etapa da depressão é a etapa reativa. Essa etapa, a pessoa ela vai reagir a partir da primeira morte, a partir do primeiro episódio mais cruel. E aí ela passa a pensar nas outras perdas secundárias. Então, morreu alguém próximo a ela, ela já vai pensar, puxa vida, o próximo sou eu. A próxima morte pode ser minha mãe, vou perder meu pai. Enfim, é uma depressão reativa. E a última etapa é a etapa da aceitação. A etapa da aceitação, as pessoas já estão mais serenas, elas já estão mais acostumadas e preparadas, melhor dizendo, elas já estão mais preparadas com a morte. E ela começa a expressar de forma mais clara os seus sentimentos, as suas emoções,
as suas frustrações, as suas dificuldades vivenciadas mais próximas, né? Ela passa a contar, a falar mais do que está acontecendo de uma maneira mais clara, né? Essa é a etapa da aceitação. Quanto mais negação, menos aceitação. Portanto, essa estrutura de 5 etapas, ela não tem uma ordem. A pessoa pode partir já para a 4ª etapa, a etapa da depressão, depois voltar para uma etapa da negação, depois voltar ir para uma etapa da barganha. Ou seja, não tem uma ordem, porque os seres humanos são assim, imprevisíveis. O importante é saber que todos precisam estar na etapa da aceitação. Só assim nós vamos combater de maneira eficiente o coronavírus. Aceitar a realidade é a coisa mais importante a ser feita nesse momento. A realidade é a seguinte: estamos em guerra. Precisamos reconhecer